Meu nome é Amanda, tenho 34 anos, e durante muito tempo achei que amar alguém significava suportar tudo calada, mesmo que doesse profundamente. Conheci o Rodrigo aos 21, quando ainda acreditava que amor bastava e que um relacionamento podia resistir a qualquer tempestade se houvesse paciência. No início ele era carismático, falava bonito, fazia planos, sonhava junto comigo em ter uma família e dizia que eu seria a mulher da vida dele. Eu trabalhava como auxiliar de confeitaria e sonhava abrir uma pequena doceria no bairro, com vitrines coloridas, cheirinho de bolo no ar e brigadeiros artesanais. Rodrigo, por outro lado, dizia que meu talento era bonitinho, mas que nunca daria dinheiro de verdade e que o que importava era estabilidade. Mesmo assim, no começo, ele me levava nos ombros quando eu me cansava, fazia planos sobre como juntaríamos dinheiro e dizia que um dia tudo ia melhorar. Com o tempo, as coisas mudaram e os gestos gentis foram dando lugar a silêncios longos e olhares impacientes, como se minha presença passasse a incomodar. Quando nos casamos, já morando de aluguel num bairro afastado, percebi que a realidade era bem diferente do que ele me fez acreditar. Rodrigo trocava de emprego frequentemente, às vezes nem avisava quando saía de um, e me deixava descobrir sozinha quando os boletos começavam a acumular. Enquanto ele se enrolava com trabalhos temporários, eu assumia as contas da casa fazendo faxinas, lavando roupas para fora e vendendo doces por encomenda. Era cansativo, mas eu fazia com amor, na esperança de que ele reconhecesse meu esforço ou pelo menos demonstrasse gratidão. Mas não, Rodrigo nunca reconhecia nada, dizia que eu só ficava em casa e que qualquer mulher fazia o que eu fazia, ou melhor. Certa vez, cheguei da rua exausta, com a mão machucada de tanto esfregar roupa, e ele nem sequer perguntou como eu estava, apenas reclamou do almoço frio. E eu comecei a acreditar que merecia aquilo, que talvez fosse mesmo fraca, lenta ou insuficiente, como ele dizia nos ataques disfarçados de sinceridade. O tempo foi passando e, com ele, minha coragem foi diminuindo, a ponto de eu ter vergonha de pedir dinheiro até para as necessidades básicas. Rodrigo era cruel em pequenas coisas, jogava indiretas sobre meu corpo, zombava dos meus sonhos e ria quando eu falava sobre vender doces. Chegou ao ponto de rasgar um folheto que eu tinha feito à mão, com preço e contato dos meus brigadeiros, dizendo que ninguém compraria porcaria. Ainda assim, eu insistia em acreditar que era só uma fase, que o estresse financeiro estava afetando nosso casamento e que tudo voltaria a ser como antes. Mas a verdade é que o amor já tinha virado humilhação disfarçada. Ele começou a gastar cada vez mais com bebida e jogatina, e as dívidas só aumentavam, mas a culpa recaía sempre sobre mim. Até meu filho, Dudu, de apenas 7 anos, já percebia o clima estranho, e às vezes me abraçava sem dizer nada quando eu chorava no banheiro. Numa tarde de terça-feira, abri a geladeira e só vi uma cenoura murcha, um resto de arroz endurecido e uma garrafa com água. Fui até os armários e não tinha café, nem óleo, nem pão, nem nada que alimentasse uma criança. Senti o chão sumir dos pés, mas segurei firme para que Dudu não percebesse. Ele chegou da escola e me perguntou se tinha pão, e eu inventei que estava no forno. Esperei ele ir pro quarto brincar e criei coragem para ir até a sala, onde Rodrigo assistia televisão com os pés sujos em cima da mesa de centro. Respirei fundo e pedi, com a voz baixa e cheia de vergonha: Rodrigo, será que você pode me dar R$ 50? É só para comprar algumas coisas no mercado. Ele virou lentamente, como se eu tivesse dito um absurdo, franziu a testa e soltou uma gargalhada debochada. R$ 50? Tá achando que sou teu pai agora? Vai pedir esmola então, Amanda. Gritou, com escárnio, batendo a mão no sofá. Senti meu rosto queimar na hora, e não sei como consegui manter a compostura e voltar para a cozinha sem chorar na frente dele. Quando entrei, encostei na pia e deixei as lágrimas caírem em silêncio, com o pano de prato abafando os soluços. Eu não sabia, mas a janela da cozinha estava entreaberta. E no quintal ao lado, a vizinha Lourdes lavava roupa e ouviu cada palavra daquele ataque. Lourdes era uma mulher de meia idade, discreta, que sempre me cumprimentava com gentileza e às vezes oferecia pedaços de bolo para Dudu. Naquele dia, ela não disse nada. Mas nos dias seguintes, percebi que ela me observava mais, oferecia café, perguntava se eu precisava de ajuda com alguma coisa. Começou a deixar pedaços de pão embrulhados num guardanapo na minha caixa de correio,
dizendo que tinha feito demais e que sobrava sempre. No início, aceitei com vergonha, mas depois percebi que era o jeito dela de dizer eu sei. Rodrigo, por outro lado, começou a chegar ainda mais tarde e mais agressivo, reclamando da vida, dos patrões e até do filho, que ele dizia ser mimado. Certa noite, enquanto eu lavava a louça, ele passou por mim e resmungou: "Você é um peso, Amanda. Até mendigo faz mais do que você." Fiquei imóvel, com a água escorrendo pelas mãos. Fui dormir com aquela frase martelando na cabeça, me perguntando até quando suportaria. E foi naquele silêncio da madrugada, com meu filho dormindo no quarto e Rodrigo roncando embriagado no sofá, que peguei meu caderno de receitas. Folheei as páginas marcadas com manchas de chocolate, relembrei cada cliente antiga, cada encomenda perdida por medo. Ali, percebi que talvez a única coisa que ainda me pertencia era aquele caderno. E algo dentro de mim disse que, por menor que fosse, aquele poderia ser o começo de alguma coisa diferente. Só que eu ainda não imaginava que Lourdes tinha gravado aquele momento do vai pedir esmola então. E muito menos que isso se tornaria a primeira rachadura na imagem intocável que Rodrigo tanto tentava manter diante dos outros. Nos dias seguintes àquele episódio, depois que Rodrigo gritou que eu devia pedir esmola, o silêncio dentro de casa se tornou mais cruel do que qualquer grito. Eu andava pisando em ovos, cuidando para que o som dos meus passos não o incomodasse, evitando falar, evitando existir. O olhar de Dudu dizia tudo. Ele não sabia os detalhes, mas sentia. Começou a me abraçar com mais frequência e perguntava com frequência se eu estava triste ou se alguém tinha me deixado brava. Doía ouvir aquilo vindo de um menino tão pequeno. Rodrigo, por outro lado, parecia cada vez mais distante e agressivo, como se minha presença fosse um lembrete do próprio fracasso. Ele acordava de mau humor, resmungava o tempo inteiro e reclamava até da toalha estar muito molhada. Numa noite de quarta-feira, cheguei da casa de uma cliente com os braços doendo, tinha feito faxina o dia inteiro, e ele me recebeu dizendo que eu devia trabalhar de verdade. Eu não respondi. Peguei a marmita da vizinha Lourdes que havia deixado em cima da caixa de correio com um bilhete simples: "Para você e o Dudu, com carinho." A comida estava quente, cheirosa, feita com cuidado. Aquele gesto, tão pequeno, me fez chorar sozinha no banheiro enquanto meu filho comia sorrindo. Lourdes era o tipo de mulher que não precisava falar muito para fazer diferença. Ela me observava com olhos atentos, e eu sabia que ela estava vendo o que todo mundo fazia questão de ignorar. Naquela mesma semana, comecei a acordar mais cedo, antes mesmo do sol nascer. Ia até a cozinha, pegava meu caderno de receitas e preparava pequenas fornadas de brigadeiros, bolinhos simples, biscoitinhos amanteigados. Enquanto Rodrigo ainda roncava na sala, eu embalava tudo com cuidado e levava até a casa da Lourdes. Ela vendia os doces na feira do bairro e, no fim do dia, me devolvia um envelope com dinheiro contado e um sorriso cheio de respeito. "Você é boa nisso, Amanda. Muito boa." Com o dinheiro das primeiras vendas, comprei ingredientes aos poucos: mais leite condensado, chocolate, farinha. Era como se, pela primeira vez em anos, eu estivesse plantando algo só meu. Cada caixa vendida era uma vitória silenciosa contra a voz dele dentro da minha cabeça dizendo que eu era inútil. E quanto mais eu fazia, mais vontade tinha de continuar. Na quinta-feira, Rodrigo chegou mais cedo do trabalho, com cara fechada, jogou a mochila no sofá e perguntou o que eu estava tanto mexendo no celular. Eu disse, sem abaixar os olhos: "Tô vendo encomendas. Tô vendendo uns doces." Ele riu com desprezo, como se eu tivesse contado uma piada. "Ah, tá. Vai virar empresária agora? Se toca, Amanda. Mal sabe escrever direito." Aquilo me cortou, mas eu não reagi. Naquela altura, eu já tinha aprendido que o silêncio incomoda mais do que qualquer grito. Na sexta, Lourdes me chamou no portão. Estava com um semblante mais sério. Pediu para eu entrar, fechou a porta e foi direto ao ponto. "Amanda, não fica brava comigo, mas eu gravei aquele dia." Eu não entendi de imediato. Ela pegou o celular, abriu a galeria e me mostrou um vídeo feito da janela dela, com um áudio nítido.
Rodrigo gritando, vai pedir esmola então, enquanto eu pedia R$ 50 pro mercado. Me vi ali, encolhida, com as mãos juntas, os ombros caídos, e me odiei por aquele estado de submissão. Lourdes disse que vinha gravando outras coisas também. Gritos, palavras ofensivas, dias em que ele chegava bêbado e xingava até o Dudu de moleque folgado. Eu gravei porque já vi isso acontecer com outras mulheres, Amanda. E elas sempre acham que é normal, até ser tarde. Senti uma mistura de vergonha e gratidão. Ela não estava me julgando. Ela queria me proteger. Naquela mesma noite, sentei com meu caderno e comecei a fazer contas. Queria saber quanto eu precisaria vender por semana para pagar ao menos parte do aluguel. Fiz uma lista, planejei embalagens, calculei preços. Era simples, mas era o primeiro plano meu em muito tempo. No sábado, publiquei minhas primeiras fotos num perfil novo nas redes sociais. Chamei de Doce Esperança. A primeira curtida foi da Lourdes. Depois vieram outras. Vizinhas, mães da escola, uma prima distante. À noite, Rodrigo entrou no quarto sem bater e disse: "Você tá mesmo achando que isso vai dar certo? Vai só passar vergonha, Amanda." Mas eu não respondi, porque no fundo, eu já não precisava mais provar nada para ele. No domingo, Lourdes me convidou para ir à feira com ela. Disse que queria me apresentar como a confeiteira dos doces. Levei minha caixinha com os produtos, nervosa, as mãos tremendo. Mas no segundo estande, uma mulher pegou um brigadeiro, mordeu e disse: "Moça, isso aqui tá divino. Me dá o contato?" Fiquei sem palavras. Lourdes sorriu, discreta, e respondeu por mim: "É dela. Ela faz por encomenda. A melhor do bairro." Na volta para casa, meu coração batia acelerado, mas não de medo. Era ansiedade, alegria, orgulho. E pela primeira vez em anos, eu me olhei no espelho e não vi só uma mulher cansada. Vi uma mulher que estava renascendo. Rodrigo, claro, ainda não sabia disso. Mas em breve, o mundo dele e a imagem que ele fazia questão de manter estariam por um fio. E dessa vez, não seria só eu que ouviria suas palavras cruéis. Seria alguém que ele jamais imaginou impressionar da pior forma possível. A semana seguinte começou diferente. Pela primeira vez em muito tempo, eu não acordei com aquela sensação de nó na garganta. Ainda era difícil, ainda doía, mas agora eu tinha um propósito, algo meu, mesmo que pequeno, mesmo que Rodrigo debochasse a cada movimento. As encomendas começaram a chegar aos poucos. Uma cliente da feira pediu uma caixa personalizada, outra queria brigadeiros para um batizado. Com o dinheiro das vendas, paguei parte da conta de luz atrasada e consegui comprar frutas frescas para o Dudu, que não comia uma maçã fazia semanas. Rodrigo percebeu o movimento, mas fingia que não via. Ele não perguntava, não elogiava, apenas soltava piadas ácidas, como: "Vai vender muito? Já comprou sua Ferrari?" Eu não respondia mais. Não por medo, mas porque agora eu enxergava com clareza que cada frase dele era tentativa de me manter pequena. Aos poucos, comecei a me arrumar melhor, a usar um batom claro, a pentear o cabelo com mais cuidado. Não por vaidade, mas como forma de me lembrar que eu existia. Até o Dudu notou: "Mamãe, hoje você tá parecendo aquelas moças da televisão." Sorri e abracei ele forte. No sábado à tarde, Lourdes veio até minha casa com uma proposta inesperada. "Amanda, no próximo domingo vai ter um churrasco da empresa do Rodrigo. Eles vão levar as famílias." Assenti com a cabeça, sem entender aonde ela queria chegar. Eu fiquei sabendo que o chefe novo dele é um homem muito rígido, que detesta escândalos e que valoriza atitudes. Ela respirou fundo. "Eu sei que você tem vergonha, mas talvez essa seja a hora certa." Fiquei em silêncio. A ideia de ir naquele churrasco me deixava nervosa, mas algo em mim dizia que era hora de parar de me esconder. Passei o sábado fazendo doces para entregar e, com o que sobrou, fiz uma caixinha especial com brigadeiros gourmet para levar. No domingo, me vesti com a melhor roupa que tinha.
Simples, mas limpa, bem passada, com lenço florido que minha mãe tinha me dado anos atrás. Rodrigo fez pouco caso. Vai se arrumar assim por quê? Acha que alguém ali vai te notar? Não respondi. Apenas respirei fundo e peguei minha caixinha. Chegamos ao churrasco, um sítio simples, mas bem organizado, com mesas de madeira, churrasqueira acesa e música ambiente. As esposas dos colegas de Rodrigo estavam lá, algumas conversando entre si, outras cuidando das crianças. Fiquei num canto, com Dudu ao meu lado, observando em silêncio. Rodrigo, como de costume, foi direto para junto dos homens, fazendo piadas altas, rindo como se fosse o rei da festa. Passou o tempo todo sem olhar para mim. Até que, no momento em que todos estavam reunidos perto da churrasqueira, ele resolveu contar histórias de superação. Eu larguei tudo por essa mulher aí, disse, apontando para mim com o copo na mão. Larguei meus planos, minha liberdade, tudo. E pra quê? Alguns homens riram, mas o chefe dele, um homem de fala calma e rosto sério, apenas cruzou os braços e ficou observando. Rodrigo continuou. Hoje vivo bancando ela. Essa inútil me fez largar tudo. Foi como se o chão se abrisse sob meus pés. Os olhares ao redor se voltaram para mim. Meu rosto queimava, e eu quis desaparecer. Mas antes que eu pudesse reagir, o chefe dele se levantou devagar. Inútil, disse, com a voz firme. É essa forma como você se refere à sua esposa, Rodrigo? O silêncio foi imediato. Rodrigo tentou rir, desconversar. Ah, chefe, foi só brincadeira. Mas o homem o interrompeu. Engraçado. Porque essa mulher aí, que você chama de inútil, chegou aqui com um filho educado, vestida com dignidade, com postura. Ele apontou para a caixinha em minha mão. E trouxe isso aqui. Provei um. É um dos melhores brigadeiros que já comi. Rodrigo empalideceu. O chefe virou-se para mim. Você tem um talento, senhora Amanda. Já pensou em montar algo mais profissional? Tentei responder, mas minha voz falhou. Sim, tenho sonhado com isso. Ele sorriu e disse: entre em contato comigo amanhã. Minha esposa organiza eventos corporativos. Ela adoraria alguém como você na equipe. Rodrigo arregalou os olhos, tentando sorrir, mas sua expressão era de total derrota. Saí dali tremendo, com Dudu de mãos dadas comigo, e a Lourdes nos esperando perto do carro, sorrindo com os olhos marejados. Naquele mesmo dia, quando voltamos para casa, Rodrigo não disse uma palavra. A única coisa que fez foi abrir uma cerveja e se trancar no quarto. Na segunda-feira, como prometido, liguei para a esposa do chefe. Ela foi simpática, generosa e já marcou uma reunião comigo para o sábado seguinte. Disse que queria provar mais doces e conhecer meu trabalho. Comecei a preparar novos sabores, com mais cuidado, com identidade visual, com etiquetas simples feitas à mão. A notícia se espalhou rápido. As vizinhas começaram a comentar. O vídeo da humilhação, aquele gravado por Lourdes semanas atrás, acabou vazando num grupo de apoio. Mais mulheres vieram me procurar, me elogiar, oferecer ajuda. Rodrigo percebeu que estava perdendo o controle. Começou a tentar se aproximar, dizendo que sabia que eu ia conseguir, tentando se colocar como parceiro. Mas era tarde demais. Na semana seguinte, ele chegou em casa e encontrou minhas coisas organizadas. Vai para onde? Perguntou, tentando fingir surpresa. Para um lugar onde me respeitem. Peguei Dudu pela mão e saí. Fui morar temporariamente com a Mariana, minha prima, até conseguir me reerguer por completo. E nunca mais precisei pedir R$ 50. Nem esmola. Nem permissão para existir. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais.
E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!